Então, boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma aula de compiladores. A gente já começou a aula, né, antes da gravação, estávamos tirando dúvidas aí dos alunos, certo? Estava falando amanhã, nós vamos ver um pouquinho do como começar o sintático, né? O léxico, eu acredito que seja bem mais simples, porque o léxico é você abrir o arquivo, pegar cada palavra do arquivo e classificar ela em uma tabela, certo? Essa tabela pode ser na memória, e em arquivos, né? De preferência no arquivo por causa do tamanho do próprio arquivo original. Montar um arquivo com um registro, com 5 informações, que é o token, o lexema, o valor, a linha, a coluna. Então, essa primeira parte ela é simples, certo? Você abre o arquivo TXT, pega cada palavra e classifica ela, se ela é uma palavra reservada, se ela é uma variável, se ela é um valor, se ela é um operador aritmético e tal, e organiza isso em formato de tabela, no formato que você achar mais legal, para ser acessível para as outras partes do compilador, certo? O que é que eu recomendo? Eu recomendo fazer um arquivo binário de registro, se estiver usando linguagem imperativa, e ordem de objetos também. Faz um arquivo de registro, ou um arquivo de classe, né, no caso, ordem de objeto, e você vai guardando essas informações, token, lexema, valor, linha e coluna, nesse arquivo à parte. Aí esse segundo arquivo, aí todas as outras partes podem acessar e vão acessar para fazer a sua compilação, né, a sua parte. Certo? Então, o professor estava perguntando isso. Então, amanhã nós vamos ver uma parte no início, como seria o início do semântico, perdão, do sintático. Como seria o início do sintático. Já pensando que os tokens estão na tabela, que os tokens estão disponíveis para mim, já organizados, né, com lexema, com valor, linha e coluna. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Bom, Professor, hoje, diga. eu tenho um bocado, só que é sobre o sintático. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu faço aqui a explicação que eu quero fazer hoje aqui, uma atividade, e depois a gente conversa. Pronto, Tá, combinado. beleza? Já que são muitas perguntas, a gente faz no final. Beleza. Muito bem. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela com. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Na verdade é um exercício, né? Para a gente se acostumar com algumas coisas, algumas informações e exercitar também aquela questão dos 3 endereços. Deixa eu abrir aqui essa janela. Estão vendo aí uma tela do Word? Estão vendo a tela do Word? Sim. Muito bem. Aí tem um exercício, na verdade é uma prova de um semestre anterior, certo? Que eu trouxe para a gente resolver, para a gente relembrar de algumas coisas, alguns conceitos, certo? Vamos ver aí. Então, primeira questão, ele pergunta, diferencie token de lexema. Token de lexema, certo? O lexema, vamos pensar assim numa variável. Uma variável X, certo? O token é a informação de que ali é uma variável. Seria um identificador. Né? Ele chama de identificador, a gente pode chamar de variável, enfim. Então, o token é a indicação. Ali é um identificador. O lexema é X. O lexema é realmente a palavra que está no arquivo. X. O X é o lexema. Token esse X é um identificador, é uma variável. Então, o token é a indicação, certo? Que esse X é uma variável. Então, eu tenho lá um begin. Begin é uma palavra reservada, certo? As palavras reservadas, elas são os tokens. Aí tudo bem. Eu também posso, e aí pode ser até a opção do desenvolvedor do compilador, dizer assim, não, eu vou dizer que o token é palavra reservada, e o lexema seria o begin, a palavra begin, certo? Mas aí depende de como você está implementando. Agora, por exemplo, uma atribuição, 2 ponto igual. 2 ponto igual, ele é um token. Ele não tem lexema, ele não tem valor, ele é um token. 2 ponto igual. É um token de atribuição. Aí não tem o que fazer, certo? Como um sinal de mais. O sinal de mais eu tenho um indicador que ele é um operador aritmético e
o próprio símbolo do mais. Então eu tenho o lexema, que seria o símbolo do mais, e o token dizendo que ele é um operador matemático. Ponto. Certo? Então eu separo bem. O token, na verdade, é a informação completa. Mas vamos identificá-los assim, porque fica fácil na hora de implementar o nosso compilador. Certo? Diferenciando aí o token de lexema. Muito bem. Segunda questão é para tirar a ambiguidade dessa gramática aqui. Tá clara a primeira questão, pessoal? Tá claro? Tá sim, professor. Beleza. Então, só para a gente, quando for botar na tabela, eu tenho a coluna dos tokens, né? E a coluna do lexema. Saber diferenciar. Vamos lá. Então, aqui tá ambígua, né? Tá ambígua, a gente sabe que tá ambígua. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho, tá pequeno, né? Tá aqui um valor maiorzinho. Então, aqui tá ambígua essa gramática, porque eu tenho dois valores, na verdade, três, né? Repetições. Eu não posso ter dois iguais de um lado da união de uma gramática, senão isso já qualifica como ambígua, certo? O que é que essa gramática faz? Ela cria os meus binários com pelo menos 3 valores, certo? No mínimo 3 valores. Ela gera nos meus binários. Muito bem. Para que eu possa tirar a ambiguidade, eu vou criar uma variável nova. Simplesmente eu vou fazer isso. Substituir os S pela variável nova. E eu digo que a variável nova é 0 e 1. Pronto. Foi-se a ambiguidade. Esse professor, mas tem 2 A's ali, ó. Tem 2 A's ali, tá junto os 2 A's, tá. Mas isso não é a recursão. Eu não posso ter duas variáveis juntas da recursão. Da recursão eu não posso. Certo? Mas, variáveis à parte, eu posso substituir aqui sem nenhum problema. Tá claro? Sim. Beleza, essa aí foi bem fácil. Vamos lá. Eu vou apagando para ir subindo nas questões. Tá tudo gravado aí. Muito bem. Sobre o parser preditivo. Eu lembrando que o parser é o nome que a gente dá ao analisador sintático. Parser preditivo. Aí ele pede para descrever. Primeiro, o que caracteriza. Bom, o parser preditivo é um parser top-down, certo? Ou seja, ele começa na raiz da gramática e vai até as folhas. Ele começa na raiz. E ele não tem backtracking. É um parsing sem backtracking. Backtracking é aquela situação que a gramática pode ir por um caminho, aí não encontra o resultado, ele volta e vai para o outro lado. Certo? Esse parser preditivo ele é construído de maneira a dar só um caminho. Já que eu não tenho backtrack, eu não posso voltar para ir por outro caminho. Então, eu construo a gramática, eu tenho que refazer a gramática, certo? Construir a gramática, deixando só um caminho. Aí eu não preciso do backtrack. É claro que vai ficar uma gramática maior, mais complexa e tal, mas é uma vantagem de não precisar do backtrack. É uma característica, né, do parser preditivo. Aí ele pergunta assim, em sua construção, é necessário modificar a gramática para tratar de... Então eu falei, eu preciso modificar a gramática, porque uma gramática normal pode ter vários caminhos, e eu tenho que modificar ela para deixar só um caminho, certo? Então eu tenho que tratar o quê? Eu tenho que tratar as recursões. Recursão, no caso daqui, a recursão à esquerda. Eu vou tratar a recursão à esquerda e as ambiguidades, né? Se tiver alguma ambiguidade, claro, tratando também que o parser preditivo também não pode ser ambíguo. E as recursões à esquerda. Então, eu tenho ali a esquerda e a direita. Eu trato uma delas, deixo só uma delas e a outra eu elimino. Então, eu tenho que mudar a gramática, vai ficar um pouco mais difícil. Mas é o que caracteriza a gramática, o parser preditivo. Ok? Eu vou aqui passando, certo? Mas eu gosto, se a cada questão vocês responderem, certo, professor, para ir para a próxima questão, para eu saber que vocês estão aí. Eu estava dando aula de multimídia esses dias, e caiu, eu não vi que caiu, e continuei a aula. Depois de 20 minutos de aula, eu perguntei, ninguém respondeu, aí eu fui olhar, gente, cadê o povo? Eu caí. Todo mundo caiu, e o pessoal voltou, e eu não voltei, porque eu não sabia.
Então, Certo, professor. vamos lá. Próxima questão, calcular o first follow. Muito bem. First follow. Vou trazer para cá. Isso é uma operação já um pouco mais complicada. First follow das 3 variáveis. O i é a variável inicial. O first é quem primeiro pode vir de alfabeto de uma gramática. Muito bem. Vamos ver o i. Quem é o first do i? Quem pode vir no início de i? Bom, pode vir no início de i aqui o a de cara. Já estou aqui, por essa produção aqui, eu já sei que pode vir um a. Então aqui no first de i, já boto o a. Vou botar aqui embaixo. Ali está muito pequeno. First. Já boto A no first de I, Azinho, no caso, Azinho. Muito bem. E aí eu pergunto, alguém mais pode vir no início de A? Bom, ele pode vir o first de B e o first de A. O first das duas variáveis seguintes também são first de I. Certo? Porque o B pode vir aqui no início e o A também pode vir aqui no início. O first de A é quem? Bom, só pode ser Azinho. Não tem outra situação. Ele aqui é vazio e não tem como ele gerar, a partir de A, um outro alfabeto, somente por A. E de B, quem pode vir no começo de B? Bzinho ou Czinho. Então aqui, esse Bzão aqui de cima, ele pode ser substituído por BA, e aí vai começar com Bzinho, ou com C. Né? Você trocar esse Bzão por um Czinho. Então, no início da produção de I, também pode vir, por causa do first de B, o Bzinho e o Czinho. Certo? O first de A, já falei, né? O Azinho, tá aqui bem claro que o first de A é Azinho. E o first de B também já expliquei, é o Bzinho e o Czinho. Certo? Follow. O follow de I. Bom, quem pode vir à direita de I nas produções? Primeira coisa, I é variável inicial. Se ele é variável inicial, ele ganha um cifrão. Certo? Tem 3 situações que uma variável pode ganhar o cifrão, uma delas é C inicial. Ok. O I não aparece em canto nenhum da gramática, nas produções. Só aparece aqui na atribuição, né? Do lado esquerdo. Mas nas produções, do lado direito, não aparece o I de jeito nenhum. Então não tem follow para ele. É só o cifrão. O A. Bom, o A, vamos lá. Pela primeira linha, quem aparece à direita de A? Eu tenho aqui não tem Azão. Né? Por essa parte aqui, quem aparece à direita de A é Czinho. Então, follow de A, eu sei que vai ter Czinho de cara. Certo? O A, por essa produção aqui, eu tenho o first de B, certo? Então, quem pode vir à direita de A? B. Então, eu vou olhar quem é o first de B. Quem é o first de B? Bzinho e Czinho. Então, já tem Czinho, né? Bota o Bzinho aqui. Beleza, então, por essa produção aqui, só o Czinho. Por essa aqui, o B e o Czinho. Bzinho e o Czinho. Bom, aqui. Esse A aqui, à direita dele não aparece ninguém. Então, por esse A, não aparece ninguém. Não tem ninguém à direita dele nas produções. Perfeito. Aqui não aparece A. E tem um detalhe. A segunda condição de eu incluir o cifrão é a variável poder ser vazia. Então, o A vai ganhar o cifrão porque ela pode ser vazia. Tem um vazio lá, bem visível. Então, ela pode ser vazia. Então, aqui é o follow de A. Vamos para o follow de B. Quem é o follow de B? Quem puder vir à direita de B. Desse B aqui, eu tenho Azinho. Então, de cara eu tenho Azinho, já boto o Azinho aqui no follow de A. Perdão, no follow de B. Por esse B aqui, eu tenho quem? First de A. First de A. Quem está à direita de B é A. Então, first de A. First de A é Azinho. Está lá já. Beleza. Por essa produção aqui, quem está à direita, tá claro, é claro. O Czinho, ele é first de B.
Aí o B não aparece mais em nenhuma produção, né? Ele só aparece aqui na primeira linha. Só que tem um detalhe, a terceira condição para que uma variável ganhe cifrão é a variável que está à direita dele ser vazia. Acontece isso? Acontece. Porque eu tenho uma situação, eu não tenho B, e a direita dele pode ser vazia. Pode ser vazio. Então, por essa situação aqui, de A está do lado direito de B, e A pode ser vazio, então B também ganha o cifrão. A terceira condição para a variável ganhar o cifrão. Pronto. Então tá aí o follow, flush follow de I, A e B. Alguma pergunta, pessoal? Aqui tá de boa. Beleza. No caso do vazio, ele conta ali no BA. Por quê? É porque assim, na minha cabeça o BA, tudo bem, o A vira vazio e depois viria o C, não? A direita seria o C. Eu sei. Mas a regra fala que se a variável que está à direita de uma outra variável qualquer puder ser vazia, a variável também ganha o cifrão. O cifrão. Mas você está certo, certo? Coincidentemente, né, o C já estava lá, então a gente passa batido. Mas você tem razão, certo? O fato do A ser vazio, eu tirei ele daqui, quem está à direita de B, Czinho. Czinho tem que fazer parte do follow de B, né? Ele está lá já, então não ia ter problema nessa questão aqui especificamente, certo? Mas ele ganhou o cifrão porque o A pode ser vazio. Aí ele ganhou o cifrão. É a terceira condição. Mais alguma pergunta, pessoal, sobre first follow? Não? O first follow são duas funções muito importantes para o sintático achar seus erros. First follow ele ajuda muito, certo? No caso, só para relembrar, o cifrão só aparece no follow, né? No caso, Só. Não, perfeito, só para relembrar, né? O cifrão é uma característica do follow. Muito bem. Mais alguma pergunta? First follow? Não? Então, tchau. Como funciona a tradução dirigida por sintaxe? Certo? Na verdade, a tradução dirigida por sintaxe é uma tradução que associa ações a cada produção de uma gramática. Ou seja, ele associa funções. Cada produção da gramática vai ter funções associadas a ela. É a mesma coisa da questão semântica. O que é uma semântica? É quando eu incluo funções na minha sintaxe. Certo? Então, na função que vai declarar variáveis, certo? Eu tenho que, nessa função que declara variáveis, eu vou criar uma outra função para testar se a variável está duplicada, por exemplo. Então, é uma tradução dirigida por sintaxe, onde as funções têm subfunções, vamos dizer assim. São funções também, mas são subfunções que dependem de uma função específica. Então, no caso da função que checa se uma variável está duplicada, ela depende da função sintática que checa a declaração de variáveis, certo? Então, isso é como funciona uma tradução dirigida por sintaxe. Ok, pessoal? Certo? Ok, professor. Certo. Então, próxima. Existem dois tipos de atributos, os sintetizados e os herdados. Em uma variável S, os valores desses atributos são computados por valores oriundos de quem? Os sintáticos, isso na gramática, isso na árvore sintática, né? Estamos pensando na árvore. Se o atributo for sintetizado, ele está preocupado apenas com os filhos. Ele é sintetizado com valores vindo dos filhos da variável, certo? Enquanto que os herdados podem vir dos irmãos ou do pai da variável. Então, atributos sintetizados vêm apenas dos filhos. Eu só trato os filhos. Dos herdados, eu trato os irmãos e os pais. Os atributos podem vir de cima ou do lado. Né? No caso dos sintetizados, só vem de baixo, vem dos filhos, vem das folhas. As folhas daquele galho. Certo? Muito bem. Vou passar. Se tiver alguma dúvida, pergunte. O que é backpatching?
Olha, não confundir o backtracking com backpatching, certo? Backtracking é quando eu erro um caminho, volto e vou por outro caminho na árvore sintática. O backpatching é a questão dos endereços, porque eu estou fazendo meu código de 3 endereços, aí tem um if lá, aí eu tenho que botar um goto, e eu não sei, e eu tenho que botar esse goto para depois do else, por exemplo, sei lá, ou antes do else. Só que eu ainda estou na linha do if, eu não processei o bloco do if para saber em que linha está o else, eu não sei em que linha está o else, porque eu venho processando linha a linha. Cheguei no if, tem que botar o goto, não sei o endereço daquele goto, não sei. Ele tem que ir para o endereço antes do else, mas eu não sei onde é que está o else. Então eu faço backpatching, eu boto tipo um endereço provisório, certo? Esperando eu processar o bloco, e quando eu encontrar o else, eu digo, ó, achei o else, o goto é para cá, aí eu sei qual é a linha. Eu posso mandar o número da linha, o código da linha, ou posso mandar o label, posso criar um label e mandar o label para o goto, certo? Isso é o backpatching. Eu posso fazer via label ou via linha mesmo, mandar a linha, o número da linha. O mais eficiente é usar label. É mais fácil e mais eficiente usar label, certo? Normalmente se usa label nos compiladores, não o número da linha. Tá claro, pessoal? Ok? Não, nenhuma pergunta, vou passar. Deixa eu ver só o chat aqui. Nada no chat. Como funciona a passagem de parâmetros por nome? Passagem de parâmetros a gente viu, né? São 4 formas, né? Por valor, por referência, por nome e por associação. A por nome, como é que acontece? Como é que se processa? Essa passagem de parâmetros, ela substitui no código principal a rotina. Então a rotina deixa de ser rotina. O compilador não deixa as rotinas separadas no código final. Vira tudo um bloco só. Vira tudo um código só, sem rotinas. Certo? Isso é o compilador. Isso aí é a passagem de parâmetros por nome. No bloco principal, todas as rotinas viram bloco principal. Ele pega a chamada da rotina, retira a chamada da rotina e insere o código da rotina ali, como se fizesse parte do código principal. Isso é como funciona a passagem de parâmetros por nome. Né? Linguagens antigas, algumas linguagens antigas faziam isso. Hoje em dia isso está em desuso. A gente só usa passagem de parâmetros por valor e por referência. E ainda digo mais, por referência também está caindo em desuso. As linguagens ainda tem, algumas linguagens ainda tem e tal, mas as boas práticas de programação dizem que os seus parâmetros têm que ser passados por valor e nunca por referência. Certo? São as boas práticas de programação. Muito bem, ok? Reescreva o trecho de código abaixo em código 3 endereços. Certo? Aqui ele fala, não responda na área branca e tal, não sei o que. Vamos apagar isso aí. Muito bem. Código 3 endereços. Eu vou fazer aqui, como eu disse, usando label, certo? Como aqui é um while, eu sei que vai ter que ter o goto aqui. Já vou botar aqui o label 1, L1, vou chamar de L1. Vai ser o meu label inicial. Então, eu vou trocar por if, né? Primeira coisa, eu vou destrinchar esse while, porque aqui eu tenho o i, e dentro do bloco do while, eu vou botar aqui só para ficar mais claro para mim. Eu tenho o i recebendo i mais 1. I recebendo i mais 1. Com isso, eu posso tirar isso daqui. Pronto. Aí fica mais evidente o que eu preciso fazer. Aliás, aqui em cima, né? Ele já soma, já bota. Ok. Então, eu vou fazer essa condição aqui, o teste da condição. Então, temp, vou botar a letra minúscula. Temp vai receber, temp 1, temporário 1 vai receber i menor ou igual a k. Botei a condição. Oxe. Pronto. Aí eu tenho se not temp 1
Se temp1 for falso, ele vai pular o bloco do while. Então, go to x. X é o meu backpatching, né? Eu não sei, eu ainda não tenho o endereço, o label que vai estar depois do bloco do while. Então, x. Aí aqui eu boto i recebe i mais 1. 3 endereços. Né? E recebe i mais 1. Aí boto que x de i recebe 0. X de i recebe 0. Também 3 endereços. Aí aqui eu tenho que fazer a repetição. Caso ele tenha entrado no while, ele vai ter que fazer a repetição. Então, go to L1. Ele vai voltar para o label L1 para que ele possa refazer a condição e testar se ela é falsa ou verdadeira de novo. E vai ficar nesse while aqui rodando, né? Se for falso, ele vai pular a repetição. Aí eu desfaço o backpatching, né? Botei aqui um código, então aqui eu fiz o backpatching de maneira manualmente. Muito bem. Aí aqui eu vou fazer o que está depois do while, que é x0, x de 0 recebe 0. Aí depois eu tenho um outro cálculo matemático, sustenilho temp1. Eu vou usar temp1 porque temp1 já virou morta, né? Aquela história da variável morta. Eu não vou mais usar temp1 para nada. Posso botar temp2 aqui, mas vou deixar já otimizado, né? E vou deixar temp1. Temp1 vai receber k vezes y. K vezes y, que é a multiplicação que está dentro do parênteses ali, ela tem precedência, porque ela está no parênteses. Aí depois eu boto temp1, de novo, vou usar o mesmo temp1. Temp1 vai receber 2 mais temp1. Então, com isso eu resolvi a equação. Aí eu boto x de 1 recebe sustenilho temp1. Aí você pode perguntar assim, professor, eu podia botar x1 aqui direto? Bom, x1 aí direto vão ser 4 endereços. Por que 4 endereços? Vamos lá. x1 recebendo 2 mais temp. Aqui eu tenho 4 endereços. Eu tenho o endereço temp1, eu tenho o endereço de 2, eu tenho o endereço de i, do índice, e o endereço de x. São 4 endereços. E eu não posso ter uma linha com 4 endereços. O código é de 3 endereços. Então não pode ter nenhuma linha com 4 endereços. Por isso que eu usei o temp aqui, que aqui eu tenho 3 endereços. Na verdade, aqui eu só tenho 2 endereços, né? Que é o temp1 e 2. Só tenho 2 endereços. Melhor ainda. Então, 2 endereços aqui. E aqui também só 2 endereços. Aliás, 3 endereços, né? O de x, o de i e o de temp. Aqui eu tenho 3 endereços. Aí tá tranquilo. Certo? Vai ficar bem claro. Pronto. Aqui eu terminei o código, 3 endereços, bonitinho, do meu algoritmo ali de cima. Alguma pergunta, pessoal? Converter isso aqui no código 3 endereços? Não. Não? Não, Fica tranquilo. Beleza. Vou dar só uma ampliada aqui. Para quem achou que estava vindo a gravação. Aí, ó. Gravou, pronto. Só para deixar na gravação. Deixa eu subir aqui, que isso aqui faz parte do código, né? Para deixar gravado aí, grandão. Opa, olhou, pronto. Beleza. Está gravado. Podemos voltar ao normal. 2 questões apenas. A primeira é otimize. Otimize essas linhas de código. Melhore o meu código agora. Parece que não tem nada para fazer aqui, né? Você olha assim, só tem atribuição, 3 endereços e tal, tudo bonitinho. Mas dá para melhorar. Como? Eu tenho esse Z aqui, ó. Eu tirar esse Z tá aqui, certo? Eu vou tirar esse Z e botar aqui. Só para ficar mais evidente. Eu tenho 2 atribuições sucessivas de Z. Z recebendo Y mais 3, Z recebendo Z mais 4. Então, Z mais 4, eu vou trocar por Y mais 3, que é a informação que está lá dentro de Z. Certo? Aí você fala, professor, mas aí ficou com 4 endereços. Só que eu vou somar, 3 mais 4 é 7, né? Pronto. Meu código 3 endereços. Aí vem aqui.
e coloco ele na posição. Eu posso fazer isso porque as variáveis anteriores, as áreas anteriores, não influenciam no código. Não influenciam no código, certo? Eu mexi no código, né? Não devia ter feito isso não, peraí. Aí você vai ver só a resposta. Eu desfazer aqui. Pronto. Certo? Então eu tenho aqui a original. Perceba que entre esse Z e esse Z, o valor de Y não se altera. O valor de se alterou antes de Z. Então entre esse Z e esse Z aqui, eu posso juntar os dois sem nenhum problema, porque não há nenhuma influência externa neles. O W não influencia eles e tal. Então eu posso fazer isso aqui. Então eu fiz uma Vai dar otimização. erro sintático ali, professor. Tá faltando um ponto e vírgula. Por isso que vai vir alguém depois e vai dizer assim, dá 0 nele, professor. Já tem nada do zero. Dá 0 nele. Pronto, não vai dar mais erro sintático agora. Certo? Perfeito, mas realmente eu botava o ponto e vírgula, né? Na otimização não tira os pontos e vírgula, só o código 3 endereços que tira os pontos e vírgula. Tá claro o que foi feito aqui? Certo? Obviamente, se tivesse alguma dependência de uma variável do y tivesse... Se aqui fosse invertido, eu não podia fazer isso. Por exemplo, se aqui fosse aqui, aí eu já não podia fazer isso. Certo? Eu não podia fazer. Posso tentar melhorar de outro jeito, mas não com essa resposta aqui, não ia funcionar. Né? Porque o valor ia ser alterado. Ok? Tá claro? Sim, tudo certo. Última questão. Transformar esse código aqui num código de baixo nível. Vou trazer ele para cá. E eu quero converter ele num código de baixo nível. Certo? Ele fala aqui na questão que os valores estão na memória, respectivamente nos endereços A, MA, MB, MC e MD. Esses são os endereços de memória onde estão as variáveis A, B, C e D. Certo? A gente sabe que o compilador não trabalha na memória, trabalha nos registradores. E ele fala o seguinte, existe no computador 4 registradores, A, B, C e D. Certo? São os 4 registradores que existem no meu computador. E o registrador tá aqui, ó, que guarda um valor estático 2. E ele diz que não existem outros registradores na máquina. Então, A, B, C, D, e eles que também tem o E, que tem um valor 2 estaticamente gravado, já previamente gravado nele. Certo? Ok. E ele diz que não posso usar mais nenhum registrador, somente esses que estão aí. E ele quer que guarde, no final, quer que guarde o resultado no endereço de memória MB. Ele fala aqui que quer o resultado final do MB. Muito bem. Como os valores estão... Vamos começar a fazer o código final. Como os valores estão na memória, a primeira coisa que eu preciso fazer é download, carregar eles nos registradores. Certo? Eu posso download à medida que eu for precisando, ou, como eu tenho aqui registrador suficiente, eu posso dar os 4 de uma vez só. Então, eu posso dar o load. Deixa eu botar tudo aqui no mesmo tamanho, 20. É mais fácil de vocês verem. Ó. Então, eu vou dar aqui load MAA, certo? Ou seja, tire da memória e coloque em A. Tire não, né? Copie. Oi. No caso, você botou os registrados de A, né? Hã? Esse de A, B, C, D, E, são os registradores? Sim. Aqui são os endereços de memória. No caso, a questão está dizendo até o D. A questão tá dizendo isso. Endereços de memória eu tenho. Ele fala aqui, ó. Vamos ler aqui a questão. Reescreva a equação tal para o código objeto de máquina que utiliza as instruções a seguir. Sabendo que A, B, C e D são registradores, mas os dados estão armazenados apenas na memória real, respectivamente nos endereços MA, MB, MC e MD, endereços de memória. O registrador E guarda o valor estático 2. Então, esse aqui já está ocupado com o valor 2, lá estaticamente. Não existem outros registradores na máquina. Só tem esses aqui, que são os registradores.
registradores. Só tem esses aqui. Certo? E ele fala que o resultado da equação deve ser armazenado em MB. Tá claro isso? Sim. Então, primeira coisa é carregar da memória no registrador. Lembrando que no código de baixo nível que a gente está usando, o valor vai sempre para o último elemento. Então, o valor vai vir para cá. Então, aqui é que tem que estar o registrador. Porque eu estou dando o load da memória para o registrador. Então, da memória para o registrador. Aí eu vou logo dar os 4 loads, né? Me agilizar aqui, já que eu tenho um registrador suficiente. Eu vou dar logo os 4. Se eu não tivesse suficiente, eu ia fazendo isso gradativamente. Mas não vamos fazer assim, não. Depois eu posso até intercalar para vocês verem como é que ficaria se fosse gradativamente. Meu Deus, loads. Agora eu vou fazer as multiplicações. Isso tem as precedências aí, né? Então, mu, que é o nosso código de coisa, AD. Certo? Ou seja, eu estou colocando em D, o resultado da multiplicação de A em D. Professor, eu podia botar em A? Não. Podia, mas não recomendo. Por quê? Porque ainda vou usar o valor de A. O valor de D, não. O valor original de A, ele vai ser usado ainda. Então, eu não quero alterar o registrador A agora. Porque aquele valor que está no registrador A, ainda vou usar de novo. O de D, não. Por isso que eu boto o resultado em D, porque o D eu não vou mais usar. Certo? Mesma coisa eu faço aqui no mu BC. Fazendo a multiplicação aqui. O registrador B, ele vai ser usado no final e tudo. Podia até usar o B aqui, mas vou usar o C, porque o C só usa uma vez mesmo, então não tem nenhum problema. Pronto, então fiz as multiplicações, vou fazer a subtração. Então, sub CD. Então, subtraia o valor de C, que tem a multiplicação de B e C com A e D. Coloque o resultado em D. Certo? Muito bem. Na verdade, acho que o contrário, né? É o contrário. DC. Porque D, eu estou subtraindo D, que tem essa multiplicação aqui, que é o D, menos C. Menos BC, que está com no registrador C, o resultado da multiplicação. E eu quero guardar em C. Perfeito. Então, sub DC. Esse valor eu vou dividir por 2. Então, div C, E. Eu posso usar o C, posso usar o E não vai ser mais usado, o E está com o número 2, eu estou fazendo a primeira divisão por 2 e depois por A, né? Porque entre esses dois aqui, a precedência, é claro, é a divisão. Né? Então, div CE, e aí depois que eu guardei em E o resultado, eu vou adicionar com A, certo? Eu não alterei o valor de A. Se eu tivesse alterado o valor de A, eu ia ter que dar um load em A de novo, porque o valor continua na memória, né? Eu tenho que dar um load para saber quem é o valor original de A. Como não precisei disso, então vou adicionar E em A. Ou A em E, aqui não faz muita diferença não, certo? A em E. Muito bem. Pronto. Eu coloquei, já concluí, aqui no registrador A tem o que? O resultado da minha equação. Eu podia dar o story direto em A, mas só para usar o outro código, atribuição, então atribua A em B. Só para atribuir. Não precisava disso aqui não, certo? Só para mostrar que tem uma atribuição. Muito bem. Atribuir B, aí eu boto story. Por que story? Porque ele disse que quer o resultado final no endereço MB. Então, vou subir o resultado final, que agora está em B também, né? Está em A e está em B. Eu vou dar o story de B em MB, no endereço que ele quer o resultado final da equação. Pronto. Está aqui o meu código final, código baixo nível para essa equação aí. Certo? Eu podia também fazer o seguinte, ó. Em vez de dar os loads aqui,
dá só esses dois loads aqui primeiro, para fazer a primeira multiplicação, os dois, e depois dava os loads de B e C também. Podia fazer nessa ordem aqui também, que não ia influenciar em nada, não. Certo? Dava os dois loads, já multiplicava logo, depois dava os outros dois loads, já multiplicava logo também. Aí tanto faz. Alguma pergunta, pessoal? Tudo certo. No caso, nessa linguagem, ele vai guardando diretamente em cache? Como é que funciona exatamente? Perdão, como é, perdão, a pergunta eu não entendi. Primeiro, essa é a linguagem de baixo nível, no caso. Certo. No caso, você fez um load do A e o D, ele multiplicou. Essa multiplicação já fica salvo? Você tá Ela tentando fica, entender. qualquer operação, o load, o mul, o sub, o div, qualquer operação, ele sempre salva o resultado no segundo registrador, no divisor, aqui no divisor, no segundo operador. Sempre o resultado ele vai para quem está na extremidade direita da equação, na extremidade direita do comando. Quando eu dou um load, o load vai carregar neste lugar. Quando eu dou um mul, o resultado vai para este lugar. Quando eu dou um div, o resultado vai para este lugar. Sempre o resultado vai para o segundo elemento, para o último elemento. Certo? Só são dois, né? Tá claro isso? Resultado é sempre no último registrador. Agora eu peguei. Entendi. Agora entendi. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal, sobre isso aqui? Não? Tic-tac, tic-tac, não? Perfeito, pessoal. Então, queria trazer para vocês essas questões, queria trazer para vocês. A gente vai, uma vez ou outra, trazer mais questões para resolvendo, para vocês também irem exercitando. Eu vou passar algumas questões. Como já acabou o nosso conteúdo, vou fazer algumas aulas através de exercício, para vocês exercitarem, e outras aulas nós vamos tirar dúvidas, só para tirar dúvidas. E em outras aulas eu trago algumas questões também para a gente resolver e tal. Amanhã eu vou trazer o códigozinho, para vocês darem uma olhadinha, né, o código em Pascal que eu fiz, com como é que você começa o sintático. Né, a ideia de começar o sintático. Amanhã a gente vai ver isso aí. Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Se tiverem questões que vocês querem que eu resolva, manda para mim lá no Zap, bota no grupo lá, no grupo mesmo. Professor, na próxima aula resolva essa questão aqui e tal, bota lá no grupo, que aí a gente vai na aula para resolver isso aí. Pronto, professor, eu tenho uma questão para a próxima aula, que é um compilador que o professor da matéria está pedindo, ó. Tem que fazer. Faça aí e traga na próxima aula, que a gente discute ele. Beleza, pessoal? Ok? Tranquilo? Tudo bem, eu vou parar aqui o compartilhamento. E estou aqui aberto a dúvidas do trabalho aí, quem tiver dúvidas. Leonardo estava com dúvidas? Opa, estou sim. A primeira é com relação aos nomes das variáveis, se eles também são insensíveis ao case. Tanto faz o case, né? O nome de variável também, né? Todos os elementos são insensíveis ao case. Beleza. Outro caso, o erro 4, o senhor tem a lista de erros aí, porque eu vou referenciar aqui. Não, mas eu posso abrir aqui, deixa eu abrir aqui. O erro 4 é o de identificador não declarado. Tá, deixa eu só... Tá, o erro 4, não declarado. Diga aí, o que é que você quer saber desse erro? Eu quero saber se a gente tem que dar esse erro também no caso de ser usar uma variável que não foi declarada. Ou se é só na atribuição. Não, em qualquer lugar, no if, lá. Se x for maior que 5, então, aí se x não foi declarado não, então dá erro também. Entendi. Se usar em qualquer lugar e não tiver sido declarado, né? A atribuição é só um exemplo que eu dei lá na aula, mas se você usar uma variável que não tem sido declarada, é por isso que eu digo, se você achar um identificador na tabela, correr no vetor que eu recomendei, né? Faça um vetor de variáveis.
Porque aí facilita na hora de você achar um identificador, você já roda uma funçãozinha para checar se ele está no vetor, entendeu? Toda vez que achar um identificador, opa, roda a função para ver se está no vetor. Beleza. O erro 5 e 7. Deixa eu achar aqui a lista de erro, que realmente eu não achei ainda não. Ah, tá. Esse meu slide tá enorme aqui. O 5, o 7, aliás. O 7 eu não lembro direito o que é. Mas a minha dúvida era se a gente tinha que fazer isso aí, que eu lembro que o 5 o senhor comentou que não precisava, porque já ia dar o erro do passe. Tem um erro que não precisa mesmo não. Eu tô procurando aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê minha lista de erros, meu amigo? Vou achar aqui nesse instante. Pronto, aqui, achei. Erro 5, palavra reservada usada como identificador. Esse aí você não precisa achar não, porque aí ele vai achar, o erro 2 já pega ele. Eu pensei nesse erro aí, quando eu tava pensando no trabalho, eu pensei nesse erro aí, mas depois eu vi que o erro 2 já é para pegar ele, então não precisava dele. E o erro 7, professor? Eu acho que o erro 7 também, não? Deixa eu ver o erro 7 aqui. O erro 7 é... Erro 7. Operador inválido. Porque, por exemplo, não sei se o slide que o senhor está olhando é o mesmo que o meu, mas tem aqui f x mais 1. Aí... X mais 1, então. Aí, no caso, ele diz aí que é para dar operador inválido, mas também seria uma gramática inválida, já ia dar no erro 2, não? Não. Sabe por que não? Eu vou dizer por quê. Eu posso ter um código assim, ó. Deixa eu escrever aqui no chat, porque fica mais fácil de eu ficar falando. Certo? Eu posso ter um código assim, por exemplo, ó. Estou escrevendo aqui no chat. Assim. Eu posso ter um código desse. Aí se eu achar o mais, de cara, ele não vai ser um token inesperado, que é o erro 2, né? Token inesperado. Ele não vai ser um token inesperado. Essa linha não está errada, não. Essa linha está correta. Você está entendendo? Deixa eu ver, mas na gramática permite isso? Permite. Eu tenho uma expressão booleana, e na expressão booleana eu tenho expressão matemática. Não tem? Deixa eu ver aqui, condicional, né? Seria no caso expressão relacional. Esse caso aí. Deixa eu ver aqui também, tô puxando aqui para mim também. Eu acho que não permite não, nesse caso aí, que ele espera só o x maior do que alguma coisa. Ele espera um operador relacional. Deixa eu ver aqui. Expressões. Estou procurando aqui. Expressão relacional. Expressão relacional pode ser um val, pedras booleanas, expressão relacional. Pode ser um val. Oxe, eu tinha pensado nisso e não botei aqui. Foi mesmo, porque o val ele não pode ser. O val ele pode ser identificador, que é uma variável, inteiro ou um número real. Mas não pode ser um operador. Tá certo. Tá, então vou deixar assim então. Então nesse caso o erro 7 também fica inútil. Porque na verdade era para ser diferente, mas tudo bem, já está assim, deixa assim. O erro 7 fica inútil também. Beleza. Porque o val, quando eu pensei na linguagem, o val era para ter o val era para ser uma operação aritmética também. Mas tudo bem, deixa assim como está. Vou alterar aqui no meu slide para no próximo semestre já botar ele aqui. Pronto. Mas o erro 5 não, o erro 5 realmente foi besteira minha. Quando eu escrevi ele, depois quando eu fui olhar, disse, não, ele não dá certo não.
Pronto, aí a última é com relação que eu até mandei no grupo lá, o negócio das strings. Eu entendi o que o senhor falou, Ah, só que mesmo assim na prática eu não consegui ver um caso de implementar uma atribuição de string, porque o senhor falou que mesmo assim ainda poderia ter a atribuição de string? não, eu posso declarar duas variáveis strings, certo? Sei lá, x e y é string, correto? E eu posso dizer que x recebe y, qual o problema? X recebe y. Mas y não tem valor e x também não. Sim. Mas isso tá na gramática, não vai dar erro no meu código. Entendi. Não é para dar erro aí. Essa linha não tá errada. E a gramática permite esse tipo de coisa aí. Aí tá tranquilo na gramática. É porque é estranho, eu nunca vi linguagem assim não. Não, entenda. A nossa linguagem não é uma linguagem de programação. É mais um exercício para você exercitar. Se eu fosse botar tudo que uma linguagem minimamente viável deveria ter, aí ia encher de coisa, ia ter coisa pra caramba. Entendeu? Eu tentei cortar o máximo de coisa. E uma das coisas que eu quis cortar foi as constantes string. Para não ter que mexer com a aspas simples e tal, não sei o que. Aí vamos dizer que eu tivesse uma linha de código assim, ó. Sei lá. A referência, if e tal. Imagine. Eu botei no chat uma linha de código assim. Esse seria uma variável string. Aí dentro dela tem um if. Aí poderia gerar alguma confusão. Se eu botasse aspas simples, assim, eu tenho que fazer algumas condições a mais. Então, para evitar esse negócio aí, eu tirei. Então, vou deixar só uma variável string sem valor. Certo? Só para que a gente possa usar o tipo string e eu possa diferenciá-lo de um tipo real numa atribuição lá, para dar aquele erro de tipos incompatíveis. Entendeu? Entendi. Beleza. É só para você implementar uma coisa, mas não precisar implementar tudo também. Eu tava tendo problema só no caso do método all, na verdade. Porque a string só usa lá, né? Aí eu tava tentando verificar o tipo de uma variável string, aí eu percebi que não tinha como criar uma variável string. Uma atribuição string, na verdade. Só que aí o senhor tá dizendo que é dessa forma aí, né? Mas eu posso usar o all sem ter as atribuições. Eu posso declarar a variável string e jogar o all direto. Não precisa. Até agora, eu não entendi esse método ainda, na verdade. Esse all. Não, assim, eu precisava ter um método, uma função, certo? Eu podia botar, sei lá, um limpa-tela, um CLR, lá eu podia botar um read de leitura, não tem um all. É só, entenda como se ele fosse um read, por exemplo, que só lê variável string. Seria um read, um printf, um scanf. Um scanf que só lê variável string. Pronto. A ideia do all é isso, certo? O que o all faz, isso você não se preocupa. O all pode ser um read, pode ser um write com variável string. Como eu botar? O write x. Se eu botar, aliás, no C, printf x, ele vai mostrar o conteúdo de x na tela. Pronto, o all x vai fazer alguma coisa. Não interessa o que é alguma coisa. Mas para você que está compilando, não interessa o que ele vai fazer. Certo? Entendi. Beleza. Pronto, era só essa mesmo. Pronto, pessoal, pode botar aí no chat, viu? O nomezão aí. Nomezão. Se tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida aí, pode perguntar. Enquanto não, professor. Obrigado. Beleza. Mais alguém com dúvidas? Não? Tranquilo, então. Botando o nome no chat. Ok, pessoal. Até amanhã a gente se fala de novo. Boa noite a todos. E até lá. Valeu. Valeu. Boa noite. Eu vou salvar aqui o chat, hein?